Ok, bem-vindos aqui ao nosso capítulo 8. Nós vamos ver modelo CA, tá certo? Então, primeiro veremos amplificador com polarização da base, amplificador com polarização do emissor, amplificador em pequeno sinal, beta CA, resistência CA do diodo emissor, dois modelos para transistor, análise de um amplificador, valores CA nas folhas de dados, ganho de tensão, efeito de carga da impedância de entrada, amplificador com realimentação parcial e, por fim, análise de defeitos. Então, vamos para o primeiro exemplo. Usando a figura 8.1a, que é se o resistor é igual a 2 kΩ, vamos colocar aqui. Vamos só colocar esse circuito mais para cá. Então, esse resistor aqui é igual a 2 kΩ e tem uma faixa de frequência igual a 20 Hz a 20 kHz. Então é mais ou menos aí a faixa de frequência do ouvido humano, certo? Calcule o valor de C necessário para que funcione como um capacitor de acoplamento. Então, o que é o capacitor de acoplamento, né? É um capacitor tal que essa reatância capacitiva aqui, ó, ela seja 10 vezes menor do que essa resistência. Então, se eu fizer com que essa capacitância aqui seja 10 vezes menor do que essa resistência, e é claro que essa minha reatância capacitiva, capacitância não, perdão, a reatância capacitiva ela vai depender da frequência, né, da nossa fonte. Aí eu vou ter o que nós temos na figura B aqui, aproximadamente um curto, né? Porque essa reatância capacitiva vai ser tão pequena que não vai interferir no nosso circuito. No entanto, nós temos aqui uma banda de frequência. O que isso quer dizer? A frequência que varia de 20 Hz até 20 kHz. Que é a nossa reatância capacitiva, né? Eu tenho aqui a minha impedância, que é menos J, dividido por WC. Eu vou chamar isso daqui de ZC, ou seja, a impedância do meu capacitor. Esse W aqui, ele vai ser igual a 2πf. Então vamos trocar aqui 2πf. Pareceu um P, mas é um F, tá? Perceba que o que eu quero aqui agora é o módulo da minha impedância, certo? E o módulo da minha impedância vai ser 1 dividido por 2πfc, certo? Que é a minha reatância capacitiva. Então, esse módulo da minha impedância, ele vai ter que ser 10% de 2K. Né? Então, a gente sabe que 2K é igual a 10.000, né? Perdão. 2K é igual a 2.000. Agora, quem é 2% de 2.000? Perdão, 10% de 10.000. Isso seria 2.000 vezes 0,1. Ou seja, 2.000 dividido por 10, né? Isso daria 200. Então vamos colocar 200 aqui, certo? E ele tem que dar a nossa capacitância aqui, né? Ah, não, ele quer saber a nossa capacitância. Então vamos pegar o 200, colocar aqui embaixo e a nossa capacitância vamos colocar aqui em cima, né? Agora perceba o seguinte: quanto maior a minha frequência, certo? Quanto maior a minha frequência, deixa eu só trocar aqui de novo. Quanto maior a minha frequência, se eu colocar uma impedância fixa aqui, menor vai ser a minha resistência, certo? Então perceba que para sinais de baixas frequências, esse capacitor aqui ele vai funcionar como uma resistência, entre aspas, né? Uma reatância muito alta, certo? Então, como o meu sinal é de 20 até 20K, se eu colocar a minha frequência de 20 aqui, tudo bem, né?
Eu vou achar um valor de capacitância aqui, certo? Eu vou achar um valor de capacitância aqui. No entanto, se eu colocar a minha frequência de 20, vamos supor que eu ache esse valor de capacitância. Eu coloquei, vamos trocar novamente. Vamos trocar novamente aqui. E vamos achar aqui, colocar a minha frequência de 20, né? Então, digamos que eu coloquei aqui a minha frequência de 20 e achei uma capacitância que eu vou achar C1. E eu coloquei uma frequência de 20K, certo? E eu vou achar uma capacitância C2. Vocês acham que eu deveria colocar qual frequência das duas, a menor ou a maior? Sempre tenha em mente que quanto maior a capacitância, ou seja, uma capacitância infinita, né? Que isso não existe, porque matematicamente não existe um número infinito, mas uma capacitância muito, quanto mais alta, mais próximo de um curto, certo? Então, se eu colocar aqui essa frequência de 20 Hz, tá? Eu vou ter uma capacitância maior, ou seja, o meu C1 vai ser maior do que o meu C2. Agora, se eu colocar essa capacitância aqui, ó, essa frequência aqui de 20 kHz, certo? A minha capacitância vai ser menor. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a capacitância menor. Tô errando muito nesse vídeo, mas vamos lá. A gente tem que colocar a frequência menor, certo? Para que nessa frequência a minha capacitância ela seja um curto. Se eu colocar aqui essa frequência 2, beleza, eu vou ter uma capacitância que para quando eu tiver 20 kHz, o que é que vai acontecer? Pode ser representada como um curto. Mas quando eu tiver 20 Hz, não vai ser a mesma coisa, certo? Então eu vou trocar isso daqui por 20 e eu vou simplesmente colocar o 20 aqui, ó. E se eu fizer essas contas, eu vou ter minha capacitância de 39,8 microfarads. Vamos aqui para o nosso exemplo de número 2. Aliás, vamos agora para o nosso problema prático, né? Usando o exemplo 8.1, que é o mesmo que a gente viu aqui, calcule o valor de C quando a menor frequência for de 1 kHz e a nossa resistência for de 1,6K, certo? Então, simplesmente nós vamos trocar a nossa frequência aqui, ó, que era de 20, por 1,6 vezes 10 a terceira. E esse 200 aqui, nós vamos trocar porque a nossa resistência agora aqui, ó, ela vai ser igual a 1,6K. Isso significa que nós temos 16 vezes 1000, né? Perdão, 1,6 vezes 1000. E 1,6 vezes 1000 vai dar 1.600. Agora, sempre se lembre do seguinte, gente. Para que isso daqui se torne um curto, é claro que se essa capacitância aqui fosse 0,01%, seria ainda melhor. 0,0001%. É, é, quanto menor, né, a porcentagem aqui, melhor. Ou seja, quanto maior essa capacitância aqui, melhor. Mas é claro que se você for desenvolver uma placa de circuito, tá? Recomenda-se que seja pelo menos 10 vezes menor. E se você colocar um capacitor muito grande, isso é caro. Pode vir inviabilizar o projeto. Imagine você colocar um capacitor muito grande, né, e ele custar R$ 100 a mais, né? Ou até R$ 10 a mais. Então, se você fizer aí 1 milhão de placas, né, que dependendo do circuito facilmente você pode fazer isso, você vai perder simplesmente
10 milhões de reais. Então é por isso que o livro recomenda, certo? Que você coloque aí no seu circuito pelo menos 10 vezes. Fazendo isso, a gente vai colocar aqui 160, né? Que é 10% de 1.600. Fazendo essas contas aqui, você vai achar um capacitor de 1 microfarad. Agora sim, vamos passar para o exemplo 8.2, ou o nosso segundo exemplo. Aquele capacitor ali é chamado de capacitor de acoplamento, né? Como você já viu circuitos de, nos circuitos de amplificador de pequenos sinais. Obviamente, se você já está nas questões, né? É porque você está por dentro disso. Eu sei que você esteja fazendo aí uma questão reversa, estudo reverso, aliás, né? Em eletrônica. Aí boa sorte para você. Mas nós temos aqui o nosso amplificador de pequenos sinais, só para deixar isso claro, né? E nós temos aqui uma fonte de tensão, certo? Essa fonte de tensão, ela, você vai ter que calcular esse capacitor de forma que ele, né, seja um curto para aqui, que é o nosso capacitor de acoplamento, certo? E aqui é o nosso capacitor de bypass. Ele pede aqui na figura 8.7 a frequência de entrada V é de 1 kHz. Qual é o valor necessário para ser curto-circuitar o ponto E com terra? Ou seja, isso daqui, né? A gente está iniciando agora, está fazendo referência a esse capacitor aqui, também chamado de capacitor de desacoplo ou de bypass, certo? Nós temos ainda aqui um capacitor. E esse capacitor aqui, a gente vai ter aqui uma carga na frente, né? Vou chamar de RL. Então, esse daqui é a estrutura básica aí do meu amplificador de pequenos sinais. Então, nós temos essa figura aqui. Esse daqui é o condensador de acoplo, certo? Esse aqui ele não precisa ser eletrolítico, porque vai passar uma corrente alternada aqui. Esse também é um condensador de acoplo. E esse aqui é um de desacoplo ou de bypass, certo? Aqui é um circuito de polarização. Tá também em espanhol isso aqui, né? Tem outros nomes aí, mas tudo bem, certo? Desacoplando porque ele tá ligado ao terra. Ele tá fazendo com que essa resistência aqui deixe de existir. Assim sendo, vamos calcular aí esse capacitor de desacoplo ou capacitor de bypass. O que a gente precisa fazer aqui? Nós temos um circuito, eu vou até copiá-lo e colocá-lo aqui, substituindo aqui os nossos valores, né? Então a minha frequência de entrada é igual a 1 kHz. Então F é igual a 1K Hz. E nós temos aqui a resistência de 600 e de 1. O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer Thevenin para saber qual é a resistência que esse capacitor enxerga, certo? Então a gente abre o circuito onde a gente quer saber e simplesmente, como eu tenho uma fonte de tensão, eu vou passar um curto-circuito, certo? Assim sendo, eu vou fazer é, a minha resistência em paralelo para calcular uma resistência só. Isso vai ser 600 vezes 1K dividido por 600 mais 1K, certo? Então isso daqui vai ser igual a 375 ohms, né?
Então eu vou simplesmente substituir isso daqui por um resistor de 375 ohms. Então, agora eu vou colocar o meu capacitor aqui de novo e eu sei que ele enxerga, né? Um resistor de 375 ohms. O que é que eu preciso fazer agora, né? Eu tenho que a minha reatância capacitiva é 1 dividido por 2π F C. Isso vai ter que ser igual a 10% de 375 ohms. Ou seja, isso vai ter que ser igual a 37,5. Né? Sendo assim, eu vou pegar a minha capacitância que eu quero saber. Vou colocar desse lado. A minha frequência ela é de 1 kHz, ou seja, 1000. E eu vou colocar o meu 37,5 aqui embaixo. Fazendo essa conta, eu vou achar o meu capacitor de 4,2 microfarads. Lembrando que micro é vezes 10 a menos 6, tá? Fiquei meio errado aqui, vezes 10 a menos 6. Isso daqui é micro, né? Que é um mi, né? Eu desenho assim meio parecido com ele. Mas... o problema prático já está aqui. Na figura 8.7, calcule o valor necessário de C se R é igual a 50. Então a gente simplesmente vai trocar o nosso R aqui, ó, por 50, né? Deixa eu tirar isso daqui. Só que como se o nosso... Deixa eu só entender isso daqui. Calcule na figura 8.7 o valor necessário de C se R é de 50. Cadê o meu R aqui que eu não tô vendo? Essa questão aqui tá errada, tá mal feita. Eu não tô vendo nenhum R aqui. Certo? Não tô vendo nenhum R aqui. Se ele quis dizer que o nosso R de 50 é esse daqui, né? Então, beleza. A gente pode fazer isso. Eu tô dizendo, pronto. O problema prático vai ser calcular, sendo que esse R que a gente achou de determinar seria um RTH, certo? Ele é de 50. Então, o que é que a gente vai fazer, né? A gente tinha a frequência de 1000 aqui, agora a gente precisa o quê? Que o capacitor seja 10 vezes menor do que 50. Então, simplesmente a gente vai colocar o 5 aqui, certo? E aí vocês calculam aí a resposta e deixem aí nos comentários. Vamos para a próxima questão. Utilizando a figura abaixo, calcule o maior valor de pequeno sinal para a corrente do emissor. Então, aqui nós temos um circuito PEFD, certo? Polarização do emissor com fonte dupla. Então, eu tenho essa fonte aqui e tenho essa fonte aqui, ó. PF. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui o meu VBE. Claro que eu vou, né, fazer uma explicação da questão antes de resolver. Eu não vou simplesmente resolver. Tá? Eu tenho o meu VBE aqui, ó. É a tensão base emissor. Vamos colocar aqui de azul. Como eu tenho uma corrente alternada aqui, seja ela qual for, certo? Aqui é a curva do meu diodo. Aqui é a curva do meu diodo. Quando eu tenho um diodo, certo? Quando eu tenho um diodo aqui eu tenho um cátodo. E aqui eu tenho um ânodo. O pessoal fala cátodo, anodo. Que eu passo, vamos colocar uma resistência aqui. Se eu passar uma corrente por ele aqui, ó, a minha corrente do diodo, certo? Simplificadamente, ela vai ser IB, eu vou chamar de IB, ela vai ser igual a 1 IS, certo? Vezes E elevado a menos VBE dividido por N vezes VT.
certo? O meu VBE, o meu VBE, ele é igual a tensão no diodo, a tensão em cima do diodo de polarização, que é essa daqui. Aqui nós temos a polarização direta, será para ser um P. E aqui a nossa polarização inversa, tá? E nesse gráfico aqui eu vou trocar o IE pelo meu IB, certo? Então o que é que acontece? Essa curva aqui, ó, essa curva aqui, ela é um exponencial, certo? Sim, antes disso, né? O meu VB é a minha tensão em cima do diodo. O meu N, certo? Ele pode variar de 1 até 4. É uma característica física do diodo. E o meu VT é uma coisa chamada constante tensão térmica, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura dividido pela carga. A carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se assuste não. Se assuste não. Certo. Isso daqui é claro que é só para você se aprofundar mais um pouquinho. Mas eu acho que isso é bastante interessante, principalmente se você for da marinha, né? Você aprender isso daqui. Isso daqui é uma temperatura de mais ou menos 25 graus. Alguns dizem que é 26, outros dizem que é 27, outros dizem que é 20. Eu falo 25. Isso daqui é 25 milivolts. Isso daqui é 25 milivolts. Certo? Se você quiser se aprofundar mais nisso, eu vou deixar um vídeo aqui para você. Como eu já disse, nessas questões eu não vou ficar gravando vídeo de eletrônica, porque os vídeos de eletrônica já existem milhares aí. Tá? Na época que eu gravei os vídeos de circuitos elétricos, que esse canal aqui também, se você estiver vendo pelo Desbrava, é um vídeo de circuitos elétricos. Tem, né, o videobook de circuitos elétricos. E também tem a resolução de circuitos elétricos. Também tem a resolução de circuitos elétricos. Mas na época que eu fiz há 5 anos atrás, a gente simplesmente não tinha muita coisa sobre circuitos elétricos. Por isso que eu fiz o videobook também, que é explicando todo o livro do Dorf. Agora aqui, ó. Você vai ver essa aula aqui, experimentos com diodo, curva característica do diodo. Certo? Vou dar um joinha aqui. E eu vou recomendar os vídeos também para você. Acho que é Jalbert Fernandes, né? O nome desse cara aqui. Aqui ele fala, né? Sobre a curva característica do diodo. Ele fala tudo sobre o diodo aqui. Na frente aqui nós temos a curva característica. Essa aqui é o meu IS, certo? Que é a minha corrente de saturação reversa, certo? Então você pode assistir esse vídeo aqui. Essa corrente de saturação reversa aqui, ela varia, né? Ela tá aí na casa dos nanoamperes, tá? E ela varia aí aí você pega 3 para a esquerda dá microampere, 3 para a direita dá femto. Tá? Do microampere até o femtoampere. E ele explica exatamente tudo aqui, ó, certo? Então eu gostaria que vocês aprendessem sobre esse vídeo aqui, certo? Porque como esse canal aqui é um canal de desbravar, a gente simplesmente não vai fazer o circuito à seca, né? É interessante que a gente entendesse o que a gente está fazendo. Aqui é para você entender o que você está fazendo, certo? Então o que é que acontece? Eu vou colocar uma tensão aqui. E essa tensão ela vai ser essa daqui. Essa tensão ela vai ser essa daqui. Pelo fato, eu nem gostei muito que ele fez essa exponencial aqui, ó. Eu geralmente tiro isso daqui, que esse daqui sempre vai ser igual a 1. Mas pelo fato de eu ter uma curva com essa exponencial, eu vou ter uma distorção no meu sinal.
eu vou ter uma distorção no meu sinal. Então, esse circuito aqui de amplificador, o sinal dele tem que ser muito pequeno, porque ele só vai amplificar de forma legal sinais pequenos. Se eu tiver um sinal grande, ou seja, se isso daqui fosse assim, ó, vou colocar de azul, viu? Se isso daqui fosse assim, ó, um sinal maior, essa minha onda aqui seria ainda maior, ela seria assim, mais ou menos, ó. E aí isso não iria ficar legal. Em qualquer ponto que você colocar aqui, ó, o seu ponto quiescente, certo? Ponto quiescente é o ponto de operação do diodo. E aqui eu vou deixar outro vídeo também, ensinando para vocês, tá? A respeito da reta de carga do diodo. Que eu mesmo vou explicar aqui rapidamente. E o que é que acontece? Aqui eu tenho a minha curva característica. E aqui eu tenho esse circuito. O que é a reta de carga do diodo? Simplesmente. Podem ver esse vídeo aqui com mais calma, depois procurem sobre reta de carga, certo? Simplesmente você vai pegar esse diodo e fazer um curto. E aí você vai achar a corrente que está passando por aqui. Vamos dizer que aqui é 10 e que aqui é 10. Você acha um ampere, certo? Então você dá um corte no diodo e acha, nesse caso aqui, né, a corrente que está passando aqui. Vou pegar ele e colocar aqui, ó. Então, todo tipo de conhecimento que a gente precisar aqui para resolver as questões e se aprofundar, a gente vai fazer, tá? Por isso que o canal chama-se Desbrava. Então, eu vou colocar aqui o meu IC igual a 1 ampere, certo? Ou seja, aqui é o meu IC e aqui é o meu VBE, certo? Que é a tensão em cima do diodo. Pois bem, quando o meu VBE for zero, o meu IC ele vai ser 1, certo? Agora vamos mudar aqui e abrir o diodo. Pode abrir o diodo aqui. Se eu abrir o diodo e medir a tensão em cima dele, a minha tensão vai ser E. Que a gente combinou que vai ser 1 também, né? Aqui é 1, tudo é 1. Então o meu E vai ser 1. Então eu vou ter uma tensão de 1 em cima do diodo. Certo? Então eu tenho uma tensão de 1 em cima do diodo, meu VB vai ser 1 também aqui. E aqui eu tenho a curva do diodo. Ó. Um negócio mais ou menos assim. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó. Vou colocar de vermelho do meu 1 até o meu VBE. Certo? E esse daqui vai ser o meu ponto que o diodo vai estar trabalhando. Certo? Estou fazendo aqui uma breve revisão. Se você não entendeu, pode voltar lá. É claro que existe cálculos por trás disso, mas não vamos fazer essa dedução porque tem lá no vídeo. Certo? Então digamos que isso daqui seja 0,63. Certo? Por que é que eu estou falando isso daqui? Por que é que eu estou falando isso daqui? Porque eu também tenho a reta de carga do transistor. Também tenho a reta de carga do transistor. E eu vou polarizar o meu transistor aqui. Eu vou polarizar o meu transistor aqui. Certo? Polarizando o meu transistor, eu vou trabalhar em um ponto que eu vou chamar que é o ponto quiescente. Certo? Só que o meu transistor é um diodo. São dois diodos, né? Um assim e outro assim. Então, o que eu vou observar aqui é a polarização do meu diodo. Certo? Então, eu tenho aqui ele no ponto quiescente, né? Fiz a reta de carga e achei aqui esse ponto meu quiescente. Inclusive, essa reta de carga, ela também é feita por computador, né? Beleza. Beleza. Só que aqui eu tenho o meu IB. Aqui eu tenho o meu IB. Só que a questão não deu o meu IB, a questão deu o meu IE. Então vamos colocar aqui, ó, IE.
Só que eu sei que o meu I é aproximadamente o meu B vezes o meu IB. Então eu vou colocar aqui, ó, B vezes IB aqui. Isso daqui vai ser igual a B vezes isso daqui. Certo? Então o meu IE vai ser igual a isso daqui. Então ele deu essa curva aqui. Calcule o maior valor de pequeno sinal para a corrente no emissor. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a corrente no meu emissor. Vamos supor que essa corrente no meu emissor, ela seja essa daqui, ó, corrente no emissor. Para que não haja distorção nesse sinal, que ele seja perfeito, perfeito não, né? É só uma regra, né? A corrente, a tensão de pico disso daqui, ó, a tensão de pico dessa onda aqui, ó, ela tem que ser 10 vezes menor, ou seja, 0,1 vezes o meu IE. 0,1 vezes o meu IE. Tem que ser igual à tensão de pico disso daqui. Então vou colocar aqui VP. Eu aconselho a você, se não estiver entendendo, vá nos vídeos, volte nos vídeos, certo? Entenda isso tudo, que é fundamental para a gente entender tudo isso daqui, tá? Vai nos vídeos, veja os vídeos, veja polarização, veja. Tranquilo? Agora o que é que acontece? Nós temos duas parcelas de E aqui. Uma parcela de ECC, que eu vou colocar sempre em letra maiúscula. Eu não tenho uma corrente de polarização aqui, devido. Só que nesse caso eu não tenho nem. Nesse caso aqui eu não tenho nem aquela resistência aqui, ó. Para polarizar aqui, ó. Ele está polarizado devido a esse menos 2 volts aqui, o VEE, certo? Esse VEE, ele tá me dando aqui uma corrente fixa e é, né? Como isso daqui é aproximadamente 0 volts, certo? Então, daqui para cá eu tenho uma queda de tensão de 2 volts, certo? Perceba que eu vou do 0 para o menos 2, certo? Outra coisa que é interessante aqui, se eu tiver um ponto de tensão, gente, com 10 volts e tiver outro de 0, a minha corrente vai do 10 mais para o 0, né? E se eu tiver uma tensão menos 10, vai do meu 10 para o meu menos 10 e vai do meu 0 para o meu menos 10 também, olha só. Vai do meu 0 para o meu menos 10. Então, quanto menor a tensão, você está entendendo isso? Certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? Quem é que polariza a minha corrente do emissor? Essa, esse menos 2 VE. Então, eu tenho uma tensão, eu tenho uma corrente IE fixa, certo? Que polariza aqui uma corrente fixa aqui no meu emissor, certo? Mas a minha corrente do emissor também tem uma parcela pequena, que eu vou chamar de IE, pequena aqui, que é a corrente relativa, que é a corrente relativa a essa fonte aqui, ó, alternada, certo? Então, o meu IE vai polarizar o meu diodo aqui nesse ponto quiescente, que a gente pode até montar uma reta de carga aqui também. E o meu IE vai fazer com que isso daqui fique variando, certo? Isso daqui vai ser a minha corrente total no meu emissor, que eu vou chamar de I ponto E. Pode chamar do jeito que você quiser. Espero que esteja tranquilo até aqui.
Agora o que é que acontece? Esse meu IE aqui, ele tem um valor de pico. Eu vou pegar essa onda de preto aqui e colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Esse daqui é o meu valor de pico, certo? Então, esse valor de pico aqui, que eu vou chamar de valor de pico de IE, ele tem que ser 0,1 do meu IE grande, certo? Sempre. Sendo assim, vamos apagar isso tudo aqui. Acho que eu já revisei bastante. E é claro, isso é só uma revisão, tá? Espero que você já esteja por dentro disso tudo. E agora vamos fazer a nossa questão. Então, a primeira coisa que a gente vai achar aqui é quem é essa minha corrente é. Visão é, certo? Ela vai ser quem? 0 menos, menos 2, na verdade, ou melhor. Tá faltando aqui também a queda do meu diodo aqui, que eu vou considerar que é 0,7, né? Então eu tenho 0. Ou melhor, eu vou começar daqui, ó. Aqui eu tenho 0,7, certo? Eu tenho 0,7. Então eu tenho, perdão, gente. Aqui eu tenho menos 0,7. Olha que vacilo. E esses errozinhos aqui, eles são. Se eu tenho 0 e eu perco uma tensão aqui de 0,7, eu vou cair para menos 0,7, que é o que tem aqui, certo? Então eu vou ter menos 0,7 menos menos 2 é a minha tensão daqui para cá. É a queda de tensão daqui para cá. Essa queda de tensão é quanto? Menos 0,7 mais 2. Isso vai ser igual a 1,3 dividido por 1000. Ou seja, dividido por K, certo? Ou seja, daqui para cá, o meu IE ele vai ser 1,3 miliampere. Agora, esse meu IE pequenininho, que eu vou ter um IE pequenininho, chamar aqui de IE, ele vai ter que ter o quê? 10% de 0,3. Então é 0,3 dividido por 10. Então ele vai ter que ter 0,13 miliampere, olha só, de pico a pico. De pico, aliás. Então é uma corrente assim, ó, certo? Aqui é a minha corrente e aqui eu vou ter que ter 0,13 miliampere. Isso é a mesma coisa de 130 microampere. 130 microampere. Certo? Então essa é a minha resposta, né? Calcule o maior valor de pequeno sinal para a corrente do emissor. Então, 0,13 microampere, ou melhor, 130 microampere. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre reta de carga de diodo e ponto quiescente, eu peço que você consulte aí o YouTube ou o Google, tá? E você vai conseguir sem maiores problemas entender isso daí. Beleza, agora vamos para o nosso problema prático. Ele diz o seguinte: usando a mesma figura, mude o valor de RE para 1,5 e calcule o maior valor da corrente do emissor para operar em pequeno sinal. Então eu vou fazer a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar aqui é colocar 1,5K aqui. Vou colocar 1,5K.
Se eu colocar 1,5K, né, eu vou ter os meus menos 0,7 aqui, né? Vai ficar menos 0,7 menos 2 dá 1,3 dividido por 1,5K. Então isso daqui agora, ao invés de 1,3 miliampere, vou pegar a minha calculadora aqui. Isso vai ser 1,3 dividido por 1,5. Vai me dar 0,86. Vai me dar 0,86 mais ou menos, né? 0,86 miliampere. Então, ao invés de eu ter 13 miliampere no meu IE, 1,3 miliampere, eu vou ter agora 0,86. Então, eu quero saber 10% disso. 10% disso vai ser igual a 0,086. 0,086 miliampere. E eu vou ter que ter um valor de π na minha expulsão de sinal aqui. Expulsão de sinal é isso, tá, gente? Ele expulsa até aqui, vem aqui, ou seja, o meu valor de pico vai ter que ser 86 microampere. Só para finalizar aqui e a gente entender como a gente poderia fazer a nossa reta de carga nesse esquema aqui, a gente iria fazer o seguinte. Iria abrir todas essas fontes aqui. Então isso daqui iria deixar de existir, tá? Isso daqui iria deixar de existir. Aqui eu teria 0 volts, né? Isso daqui também iria deixar de existir. E isso daqui iria deixar de existir. Porque eu tenho aqui só o meu CC aqui, tá? Quero saber só a minha corrente CC aqui. Então o que é que acontece? Eu tenho uma tensão aqui, ó, de 0 volts, certo? Depois eu tenho o meu diodo, não é verdade? E depois eu tenho o meu resistor aqui de 1K, certo? Então poderia representar esse circuito aqui dessa forma. Só que aqui, ou eu poderia até colocar aqui, ó, se eu quisesse também, uma fonte de 2 volts aqui, ó, certo? Se eu quisesse, porque daqui para cá, né, eu tenho uma queda de 2 volts. Poderia fazer isso. Então o que é que eu iria fazer para achar o meu ponto quiescente? Certo? Claro que existe outras formas de fazer isso, né? Mas eu iria simplesmente fechar esse diodo, achar a corrente, colocar aqui, ó. Que seria o que? 2 dividido por 1 vai dar 2 mil, né? 2 milivolts aqui. Perdão. 2 miliamperes. E se eu abrir, eu vou ter uma tensão de 2 volts. Então perceba que essa escala aqui é de milli e essa daqui é de volts, tá? Então vou colocar 2 volts aqui. Aí eu pego a minha tensão, a minha corrente característica do diodo, certo? Aqui eu vou chamar de VBE. E aí eu vou traçar uma reta, ó, daqui para cá. E esse daqui é o meu ponto quiescente, certo? Para eu saber que meu diodo ele tá. Quando eu coloco essa tensão aqui, ó, ele tá trabalhando. Vamos botar aqui só um exemplo, né? Tem que ter toda a reta de carga bonitinha aí, tá? E todos os parâmetros aqui, né? Geralmente isso é calculado através do computador, mas nem é muito necessário isso assim. Isso aqui é um negócio mais, enfim, 0, sei lá, 72, por exemplo, né? Aí o meu sinal ia expulsionar aqui, ó.
Poderia ser em qualquer lugar, gente. Então, se minha reta de carga tivesse aqui ou aqui, sempre iria haver uma distorção. Digamos que minha reta de carga está nesse ponto vermelho, né? Que o meu sinal ele expulsa aqui, ó. Tá vendo que essa distância daqui para cá, ó a minha corrente. Essa distância daqui para cá, ela é menor que essa distância daqui para cá. Então, como é que vai sair o meu sinal, ó? Meu sinal vem aqui, ó. Tá vendo? E vem só até aqui, ó. Agora, se meu ponto quiescente ele fosse aqui, ó, não tem problema nenhum. Vou botar ele aqui no vermelho. Ou pode ser aqui também. Aqui já tá no limite, né? Mas enfim. Vamos subir ele mais um pouco aqui. Na realidade ele vai subir ainda mais assim, ó. Certo? Então digamos que o meu sinal vai excursionar aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai ser daqui. Esse ponto aqui, eu vou botar em azul aqui pra... Esse ponto aqui. Rapaz, se for vir aqui até esse ponto aqui em cima. Tá vendo? Então em qualquer lugar que eu colocar aqui, ó. Como é que o meu sinal vai excursionar, ó? Grande assim, tá vendo? Vai vir até aqui, ó. Perceba que essa parte de cima é maior. E se eu colocar o meu ponto que é recente aqui embaixo, dá no mesmo também. Certo? Então que fique claro essa regra aí dos 10%. Vejo vocês no próximo vídeo.